do Senhor, irmãos. Amém. Todos estão felizes? Até quem não está feliz tem de estar feliz, né? Na presença do Senhor é sempre bom, né? Sempre sabemos que Ele sempre tem coisas novas para nossas vidas, né? Sempre tem uma palavra de vida, de vitória. E às vezes a gente está escalado para ministrar, fala, meu Deus, o que eu vou falar? Não, sabe, é tanto assunto. Hoje, conversando com o pastor Paulo Roberto, um amigo nosso, ele já mora em Londres há mais de 30 anos, ele está com 72 anos, ele falando, Jair, às vezes eu fico pensando, o que eu vou falar para a igreja? O que eu vou falar? E ele, né, um camarada, quando estava aqui no Brasil, era de renome mesmo, tal, pregava muito, e ele falando, eu não sei, tem hora que eu não sei, eu subo no púlpito sem saber o que vou falar. Mas aí Deus tem uma palavra, e às vezes é para nós mesmos, né? Às vezes a gente está pensando que vai ministrar para a igreja, e o Senhor ministra ao nosso coração. Então, estamos aqui para receber do Senhor. E eu, quando comecei a meditar nesse versículo, né? Por que Deus colocou no coração do pastor esse versículo, né? Para estar sendo ministrado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que um versículo, Deus cada quinta-feira vai usar, como que Ele vai fazer, né? Quinta-feira vem um e fala uma coisa, quinta vem outra, mas uma coisa, irmãos, o Senhor nos faz entender, é que nós somos dependentes dEle em tudo. Em tudo, no dia a dia nós somos dependentes dEle, e para isso, irmãos, por isso que a Bíblia diz que todos os dias caía um maná novo. O Senhor falou, olha, não é para juntar maná velho, não é para juntar maná do dia anterior. Todos os dias eu vou mandar o maná novo. E quando alguém desobedecia, aquilo criava bicho na boca dele. Não servia. Então a palavra que Deus tem para nós nesta noite, é para nós nesta noite. E a gente às vezes pensa, pô, fulano deveria estar aqui para ouvir essa palavra. E Deus diz, é você que deveria estar, por isso que você que está. Amém? Por isso que você que está aqui, você veio ouvir a palavra. E eu vim ouvir também. E quando eu li esse versículo, ele começa dizendo, portanto, aí eu falei, alguma coisa tem aqui. Portanto, se refere a quê? Que é uma continuidade de algum assunto, de alguma coisa. Não é somente esse versículo. Aí as pessoas dizem, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, tal. Mas aqui está se referindo ao que ele está falando desde o começo. Capítulo 15, Paulo está falando sobre o quê? Alguém lembra? Sem olhar. É pegadinha, né? Alguém lembra? Alguém já falou aí, porque já deu uma zoiada. Sobre ressurreição. Paulo está falando sobre ressurreição. Ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de riqueza, de vitória financeira, vitória no trabalho, ele não está falando nada disso. Ele está falando sobre, primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. E ele começa falando sobre isso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual também permaneceis. Ele está falando à igreja de Coríntios. Uma igreja
boazinha, né? Uma igreja que tinha crescido muito, tinha todos os dons espirituais, tinha profetas, tinha obreiros, tinha levitas, tinha tudo, irmãos. Mas também tinha pessoas que não estavam nem aí. Também tinham pessoas erradas, tinham pessoas cheias de pecado, de erro. Mas ele aqui, ele diz, olha, vocês têm de permanecer. Permanecer. Ele está falando aqui, começa falando sobre Jesus Cristo que ressuscitou, e ele diz, se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Aqui é uma promessa de fidelidade. Temos que permanecer fiéis, para que nós, no dia do arrebatamento, nós sejamos ressuscitados juntamente com Cristo. Espiritualmente, nós já ressuscitamos com Cristo. Amém? A Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das e nos levou para do Filho do seu amor, ou seja, do amor eterno, do amor total. Ele nos colocou já em regiões celestiais. Você já é participante do reino dos céus. Amém? Então, ele diz para nós sermos firmes e constantes. E eu fiquei olhando, pensando, né? Não fui ler tudo, mas aqui ele está falando sobre as coisas espirituais, sobre a ressurreição, sobre qual é a nossa esperança hoje, qual a esperança que temos que ter hoje. Tem muita gente que vem para a igreja com a esperança de ser curado, com a esperança de receber um milagre, com a esperança de receber um salário melhor. Eu vou hoje porque é campanha e eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa comigo e que eu vou falar para o meu patrão ou que eu vou falar no meu trabalho e vai mudar, ou então Deus vai me dar uma direção para alguma coisa. Irmãos, o Antigo Testamento, quando você pega desde o começo, o Gênesis é Deus cuidando, preparando a terra para quem? Para o homem. Deus preparou a terra, aí vem, Deus chama Abraão, diz para Abraão, olha, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu e a areia do mar. Era uma promessa para quê? Para a terra. Para Abraão que ele iria multiplicar aqui, porque Deus teria que trazer a sua palavra, a sua história, através de um povo na terra. Era uma promessa para Abraão, e Abraão foi fiel. E Abraão é conhecido como o pai de quem? O pai da fé. Abraão é o pai da fé, porque ele creu nas promessas que Deus tinha para ele aqui. Tanto que a promessa era qual? Que ele geraria um filho. Ele geraria, era a promessa terrena. Aí vamos vendo a geração, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó gera as 12 tribos, que era a promessa de Deus para dominar a terra. Em Êxodos, a promessa de Deus era tirar o povo do Egito e levar para onde? Para Canaã, promessa terrena. Vocês vão para Canaã, vocês vão entrar lá, vocês vão guerrear. E a Bíblia mostra Deus preparando o povo para a guerra. Deus preparando homens para a guerra. Ali não tinha gentinha amável. Davi não era tão amável, não. Era na hora, ele era o rei, ele era o guerreiro, ele era o matador de gigantes. Os homens que eram levantados na época, Josué era guerreiro, irmãos. Calebe era guerreiro. Eles estavam ali para entrar e conquistar a terra, e Deus fortalecia eles.
Cada um dos que entraram em Canaã foram para guerrear. E quando chega lá, o Caleb, com 85 anos, falou: olha, eu ainda consigo matar um bocado. Era conquista daqui, irmãos. É interessante. O Antigo Testamento era Deus dando a terra aos homens. Aí vem os reis, a história dos reis, os profetas, reis, vem Samuel, mas tudo para conquistar o quê? A terra, conquistar o reino da terra, o reino de Deus na terra. E é bom, é bênção, irmãos. Aí vem os reis, passam, vem os profetas, eles profetizavam: olha, Jerusalém vai ser restituída, olha, a terra do Senhor vai ser restituída, olha, se vocês buscarem ao Senhor, Deus vai levantar homens, mulheres, e eles iam falando sobre da terra. E isso era maravilhoso também, irmãos, isso é bênção do céu. Mas aí chega no Novo Testamento, nenhuma vez mais, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nada, fala sobre conquistar a terra, pastor. Sobre conquistar as coisas daqui. A primeira coisa que o Senhor falou: olha, se alguém quer me seguir, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome uma cruz e siga-me. O Senhor, Ele estava querendo que nós entendêssemos, os apóstolos, aqueles que seguiam Ele, que a terra agora, a nossa terra, o nosso objetivo agora é outro. Aqui vamos conquistar, mas o objetivo da igreja, a igreja de Cristo, ela está sendo preparada para ir para o céu. Para quando morrer, ressuscitar, e quando ressuscitar, não ficar aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente ainda pensa que somos daqui. A gente pensa que somos aqui. Eu quero coisas para aqui, eu quero coisas para agora. O Senhor está dizendo: olha, fica firme e constante, mas é sobre isso aqui, ó, sobre ressurreição, sobre Jesus Cristo. Versículo 3 do capítulo 15: porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu e ressuscitou. É isso que ele está falando. E nós vamos morrer. Vai chegar a hora, eu vou, vai chegar a hora, você vai, enquanto Cristo não vier buscar a igreja. Mas, irmãos, nós temos que andar nesta esperança. Quando Paulo escreve: portanto, sede firmes, inabaláveis, ele está falando que a nossa fé tem de estar firmada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Não tem que estar firmada no que eu vou receber, no problema que eu estou passando agora, e se Cristo não resolver, eu não sou mais crente. Irmãos, eu posso passar o problema que for, a dificuldade que for, mas a minha fé não está baseada se Deus vai resolver ou não. Se Ele resolver, Ele tem poder. A Bíblia diz que Ele cura, né? Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O que o Senhor veio fazer foi isso: salvar, aí cura, liberta, dá bênçãos, dá vitória aqui na terra. Mas se Ele não der, irmãos, a igreja da Bíblia, que é a primitiva e é a de hoje, ela não está baseada em bens, ela não está baseada em curas, ela não está baseada naquilo que Deus vai resolver, o probleminha que eu tenho, que eu acho que Deus tem de resolver. Não.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Nós não podemos estar preocupados, irmãos, com as coisas dessa vida. Aquele jovem, irmãos, que chega para Jesus, a Bíblia diz um jovem rico, amava a Deus, conhecia as leis, conhecia os 10 mandamentos, estava tudo certo. Ele falou, eu quero ir para o céu. Jesus falou, legal, achei um camarada que quer ir para o céu. Quando Jesus falou como que tinha de ser, ele foi? Ele fez? Não. Se depois se converteu, não sei. Mas na hora ele não fez. Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui fala que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E ele diz que nós também temos um corpo, que aqui pecamos. Esse versículo que de vez em quando eu cito, que o nosso corpo, versículo 54, 53, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória, irmãos. Mas aqui diz que é depois que esse corpo for transformado. Aqui nós vamos viver em guerra, em batalha. Você vai ter dor de garganta, vai ter dor de barriga, vai ter problema de tudo que é jeito, né? Só batalha, só guerra, né? É guerra espiritual para lá e para cá. Mas, irmãos, o Senhor é conosco. O Senhor não está preocupado, Ele está... Eu falo não está preocupado, mas para a gente entender melhor. Mas o Senhor, Ele quer a nossa salvação. Portanto, meus amados irmãos, Paulo aqui ele chama de irmãos, mas tem hora que eu creio que ele não tinha muita vontade de chamar de irmãos, não. Ele fala, olha, vou mandar para o inferno, entregar para o diabo. Ele fala isso. Fulano eu vou entregar nas mãos do diabo. E é para essa igreja. Mas, irmãos, ali ele diz, meus amados irmãos, mesmo sendo fraco, mesmo tendo problema, dificuldade, o Senhor é contigo, meu irmão. A tua guerra, a tua batalha está nas mãos de Deus. Porque aqui, irmãos, nós não vamos almejando e vamos conquistando o que dá. Mas olhando para Cristo, olhando para o alvo. Esse mesmo Paulo fala, olha, as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas são poderosas em quem? Para quê? Para destruição de fortalezas, né? Da mente, destruir aquilo que a gente acha que está certo na nossa mente, mas que são coisas erradas que o diabo põe. A nossa batalha, nós temos que nos revestir, é da armadura de quem? De Deus. Para Davi, Deus deu espada, deu funda, né? Para os guerreiros, Deus mandava se equipar mesmo. Quando começar a louvar, eu vou fazer um reboliço e eu vou destruir. Deus destruía. Mas hoje Paulo diz, olha, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para Josué, Deus disse, olha, onde pisar a planta do seu pé, é seu. Não falou? Deus não falou para Josué isso? Aonde pisar do seu pé, para nós, sabe o que ele falou? Na casa do meu pai
há muitas moradas. Eu vou lá, eu vou preparar lugar, e eu virei para levar vocês para mim. Não é para ficar aqui. Não é para ficar aqui, irmãos. Nós temos a esperança, a igreja tem que ter a esperança, é de morar no céu. Morar no céu, isso daqui tudo é verdade, irmãos. Por isso que Paulo disse, seja firme, inabalável. Uma coisa firme, irmãos. Tem uma tradução, na minha diz, firmes e constante. Ser firme e constante. O que é ser firme? Está alicerçado. Isso daqui é uma coisa firme. E constante. Tem gente que é firme hoje, fica firme uma semana, aí daqui a pouco vem um problema, uma luta, aí retrocede. Inconstante. Né? Numa corrida, depende da corrida, 100 metros rasos, é aquela que o camarada tem de sair a 1000 e chegar a 1000. Sair a 1000, chegar a 1000. Tem de ter firmeza. Pá. Agora, uma corrida, uma maratona, 42 quilômetros. Se o camarada sair correndo igual doido, no 5º, 10º quilômetro, ele já está com a língua para fora. Ele tem de ser constante. Firme, passo firme e constante. Sabe, vem os obstáculos, firme e constante. Vem a luta, firme e constante. A gente não pode desanimar não, irmãos. A gente não pode olhar para trás. Por que a mulher de Ló ficou no caminho? Deus falou, não olha para trás. Não olha para trás. Se olhar, vai ficar. Nós temos que olhar para frente, irmãos. Firmeza, constância, é não deixar os problemas nos abalar. Não deixar os problemas tirar a nossa vista do Senhor. O que aconteceu com Pedro no barco? Senhor, eu estou te vendo, ó. Posso ir aí? Vem. Pode vir, Pedro. Você está comigo, está com Deus. Né? Está comigo, está com Deus. Realmente. E Pedrão desce, irmãos. Pedrão era corajoso. Tem gente que é corajosa, mas não é constante. Pedro desceu, começou a andar. Uau! Irmão, já pensou andar na água, pastor? Não é no gelo. Andar num bloco de gelo é uma coisa, mas andar na água, no meio do mar. Pô, Pedro era o herói. Só que aí bateu um ventinho, aumentou o vento, Pedro começou a sentir algo diferente. Um vento diferente. O diabo vem assim, irmãos. Você está olhando para Jesus, ele não vai ficar na frente. Ele vai soprar do lado, para tirar o equilíbrio. Mas quando você é firme, constante, não tira os olhos do Senhor, a vitória é certa. A bênção é certa, irmãos. Glória a Deus. A vitória vem sobre a tua vida. Tem hora que a gente pensa em desistir. A gente pensa, será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que vale? Vale sim, irmãos. Aqui Paulo está dizendo, sede firme e constante na obra de quem? Na minha obra. Na obra de Deus. Eu não tenho que olhar para o que eu faço, o que eu acho, o que eu penso. O que o Senhor determina, nós temos que fazer. Esse pastor que eu conversei hoje, ele passou muitos apertos.
foi missionário no México, na Argentina, foi missionário no interior de São Paulo, pastoreou muitas igrejas. E ele falando já, e tinha hora que eu olhava e dizia, não vou continuar. Saí, arrumei um emprego e dei uma palestra para 600 vendedores. Ele falou, os caras só faltaram me levantar. E eu lembro nessa época, era uma companhia que vendia colchões ortopédicos, essas coisas. E ele disse que na primeira reunião que ele já, com um degrauzinho mais, foi convidado para dar uma palestra. O pastor já sabe falar bem, né? Aí ele preparou e ele disse que aí o pessoal aplaudiu ele, só faltou levantar, né? E a esposa dele estava do lado, a Sônia. Ele disse que quando saíram no carro, ele todo feliz, né? Falou, você vê, olha, glória a Deus, tal. Aí a esposa dele falou, amor, posso ler um versículo para você que Deus colocou no meu coração? Ele falou, pode. E ele disse que esperando, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o meu reino. Ele disse que olhou assim para ela. Ele estava tão feliz, irmãos. Tão feliz. Ele disse que olhou para ela e falou, você acabou comigo. Ela falou, não, eu vi como que estava. Eu vi como eles gostaram de você. E eu vi como você está feliz. Mas isso não é o que Deus preparou para nós. Falou, volte lá na igreja, vá falar com o pastor Lupércio e fale para ele que você não vai abandonar a obra. Ele, mas e o nosso salário? Ela falou, Deus sempre proveu. Na Argentina a gente passou fome, mas não morremos. No México foram expulsos do México, mas não morremos. Irmãos, firmeza é isso. É você entregar o que é seu para a obra do Senhor. Você entregar a sua vida para a obra do Senhor. Sede firmes e constantes, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. A gente olha para o nosso patrão. Ah, mas se eu não fizer o meu patrão, o meu chefe, no Senhor, o seu trabalho não é vão. Glória a Deus. Irmãos, os meus clientes não estão preocupados com o que eu estou passando, com a luta que eu tenho, que eu quero chegar lá, o sapatinho está pronto na hora. Se eu falar não deu, já fica bravo. Ninguém está preocupado com você, mas quando o Senhor, você está na obra do Senhor, e você diz, Senhor, eu estou fraco, Ele diz, eu estou com você. Eu estou passando necessidade, eu estou com você. Você não vai morrer, você não vai padecer. Glória a Deus. Seja firme e constante na obra, irmãos. A obra de Deus é maravilhosa, servir a Deus é maravilhoso. Os profetas gostariam de estar aqui, irmãos. Você acredita? Os profetas que profetizaram acerca de Cristo gostariam de estar hoje aqui. Sabendo que a palavra de Deus é fiel, que Ele está conosco, que Ele está do meu lado, do teu lado. Glória a Jesus. Deus permanece fiel. A ressurreição é para nós, a vida eterna é para nós. O que nós temos aqui, irmãos, é para ficar aqui. Um dia nós estaremos para sempre com Ele. Você crê assim? Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Quando eu comecei a ler, eu falei, Senhor, todo o Velho Testamento encerrou aqui na promessa para a igreja, pastor. Para você, para você, para você.
O Velho Testamento encerrou aqui, Deus dizendo, olha, tudo aquilo foi sombra do que eu tenho para você, e o que eu tenho para você é o meu Filho amado, que é o melhor. Glória a Jesus. Irmãos, eu sou tão feliz de servir ao meu Deus, ao meu Jesus. Tem gente servindo a tantas coisas por aí, mas nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que é o dono do ouro, da prata, que pode nos dar o que quiser. E se Ele não der, irmãos, é porque nós não precisamos daquilo naquele momento. Se Ele não fizer, é porque não é o momento dEle fazer. Mas seja firme, constante na obra do Senhor, servindo ao Senhor com alegria inabalável, inabalável. E sempre abundante. O que é abundante? É começar a fazer e depois... Não. Abundante é assim, ó, você vai pingando no seu copinho d'água, imagina, vai pingando e vai enchendo. Não precisa muito não, vai devagar, mas sempre fazendo mais. Sempre melhorando, sempre melhorando. Né? Tinha um corinho antigo, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. E é assim, irmãos, cada dia a gente fazer o melhor, cada dia um pingo do Espírito Santo, um pingo de unção sobre nós. Amém? E Ele sempre vai fazer o melhor para as nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus tem uma herança para nós. Deus tem uma herança para você. Quem conquistou foi Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus sempre tem o melhor. Mesmo que hoje você esteja achando que não é o melhor. Eu acho que eu estou na pior. Tá, não. Você está na melhor, porque você está na palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Jesus.